Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta mais uma vez para falarmos de temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre desigualdade social no Brasil, que é um tema que não é um tema novo, não é um tema, digamos assim, que tenha surgido, uma problemática que tenha surgido nos últimos anos, mas é algo que está na história do nosso país. Primeiramente, eu gostaria de dar bem-vindos, um bem-vindo a todos no nosso segundo semestre do ano letivo de 2020, ainda sobre o desafio de toda essa problemática, né, em torno da quarentena, do ensino remoto, mas juntos nós vamos superar essa. Então, sejam bem-vindos e que a gente possa tirar proveito desse momento ímpar, né, esse momento que nós estamos vivendo. Desigualdade social. A desigualdade social é um problema que não é só do Brasil, é um problema de todos os países, aliás, de todo o mundo, do mundo como um todo, né, de todos os continentes, digamos assim, mesmo países desenvolvidos, seja Estados Unidos, seja países do continente europeu, eles também têm os seus problemas com a desigualdade social, ou seja, a diferença na renda daqueles que estão no topo da pirâmide social em relação àqueles que estão na base, ou seja, aqueles que ganham mais daqueles que ganham menos. Então, quanto maior essa diferença, maior é essa desigualdade social. Então, isso não é um problema apenas dos países em desenvolvimento, no qual está inserido o Brasil, mas também é um problema de países desenvolvidos. A desigualdade social, ela é um problema por quê? Porque ela acaba limitando e privilegiando grupos sociais. Então, se você não pertence àquele grupo que está no topo da pirâmide social ou mesmo a uma classe média, se você tem uma dificuldade de acesso a uma boa renda, você, consequentemente, provavelmente, você terá dificuldades de ter acesso a uma educação de qualidade. Logo, você vai ter dificuldade em se profissionalizar de maneira que lhe dê acesso a ter um emprego de qualidade no futuro, e tudo isso vai limitar o seu acesso à cultura, a lazer e a diversas outras coisas que a sociedade pode oferecer. Então, ela limita e, ao mesmo tempo, ela privilegia determinados grupos. Porque se eu tenho a renda concentrada nas mãos de poucos, esses poucos é quem terão o privilégio de ter acesso àquilo que a sociedade, que o mundo atual tem a oferecer. Então, por isso ela se torna um problema. E esse problema ele se torna maior quanto maior é a desigualdade social. Por exemplo, países como o Brasil, onde há uma concentração de renda nas mãos de poucos e uma grande massa vivendo com valores inferiores de renda. Então, isso é um problema. É um problema por quê? Porque acaba privilegiando determinados grupos e limitando outros a ter acesso ao que nós temos aí do mundo moderno, que o mundo moderno pode nos oferecer. Para melhor compreender como a desigualdade social ela se apresenta em uma sociedade, a gente pode dividir a desigualdade social em tipos diferentes. Desigualdade de gênero, desigualdade racial, desigualdade econômica e desigualdade regional. Vamos dar uma olhada aí nos dados referente a esses aspectos da desigualdade social no Brasil? No Brasil, para se ter uma ideia, em termos de desigualdade de gênero, em 2009, os homens ganhavam até 25% a mais que as mulheres, exercendo a mesma função, ou seja, tendo o mesmo tipo de emprego, por exemplo, o mesmo cargo em empresas. Em 2017, esse valor caiu um pouco, mas ainda era muito alto, 20,7%. E isso é um dado do IBGE. Em termos de desigualdade social, em 2018, 64% dos desempregados eram negros. Entre os 10% mais ricos, ou seja, aquela pequena parcela que detém a maior parte da riqueza do Brasil, 27% eram negros. Ou seja, a maior parte dessa minoria mais rica era branca.
entre os 10% mais pobres, ou seja, o outro lado da pirâmide social, formado por aquelas pessoas que têm a menor renda, 75% eram negros. Ou seja, daí a gente pode ver essa desigualdade social, essa desigualdade racial. E tudo isso é dado do IBGE. Temos também uma desigualdade econômica. Para se ter uma ideia, em 2019, quem estava no topo da pirâmide social, ou seja, aquele que ganhava mais, ganhava o equivalente a 36 vezes mais do que os que estavam na base. Ou seja, uma diferença muito grande de renda daqueles que ganham mais para aqueles que ganham menos. Então, quanto maior essa diferença, maior é a desigualdade social. E nós temos também a desigualdade regional. Então, se formos comparar, por exemplo, as regiões do Brasil em termos de PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma daquilo que é produzido por uma região ou por um país, também o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador que é calculado a partir da renda per capita, ou seja, a renda dividido pelo número de habitantes, a escolaridade e a longevidade, a gente pode ver também que essa desigualdade regional ela existe e ela é um reflexo da desigualdade social como um todo do nosso país. Você pode perguntar, professor, quais são as causas da desigualdade social no Brasil? Certamente que esse é um tema que suscita muita discussão, é um tema que se a gente for parar para analisar, é um tema que dá assim, para a gente falar muito sobre ele, e com divergentes opiniões, né, diferentes opiniões, mas se a gente pudesse elencar algumas causas para a desigualdade social no Brasil, a gente partindo do princípio da colonização, a gente tem, por exemplo, o tipo de colônia que foi escolhido para se estabelecer aqui no Brasil. O Brasil, a época colônia de Portugal, ela foi escolhida como uma colônia de exploração. Então a ideia era retirar tudo que nós tínhamos aqui para ser exportado e enriquecer a coroa. Então a ideia não era desenvolver a colônia, o Brasil, então descoberto, mas sim explorar tudo aquilo que a natureza ali pudesse proporcionar. Desde o pau-brasil, desde o ouro, o solo a partir da cana-de-açúcar e aí entre outras coisas. Além disso, nós tivemos uma política durante muito tempo, uma política escravocrata, ou seja, de escravizar pessoas. E as pessoas que eram escravizadas eram negros, pessoas negras. Né? E essas pessoas elas foram por muito tempo negadas a ela o acesso àquilo que as demais pessoas da sociedade tinham direito. E isso se reflete até nos dias de hoje. Então, se você pegar as estatísticas do governo federal, dos órgãos que estudam esses problemas, você vai ver que o número de assassinato, os índices de pobreza, e dentre outras coisas, eles tendem a ser bem maior na população negra do que na população parda ou branca. Outra coisa que pode ser dada como uma explicação para essa desigualdade social é em relação ao acesso à terra, né? Então, desde o início da exploração, da colonização do país, a terra ela esteve concentrada nas mãos de poucos. A gente voltar aí nas Sesmarias, nas capitanias hereditárias, que eram pessoas que eram privilegiadas, eram escolhidas pela coroa para se utilizar de determinadas porções do território. Então isso foi se passando, se perpetuando, e ainda hoje há sim uma grande concentração de terras, né? Grandes latifúndios na mãos de poucos, e onde você tem aí uma grande maioria sem acesso sem ter um acesso a um lote, a uma porção da terra, do território, para dizer que é seu, para que possa produzir, dentre outras coisas. Então essa pode também ser uma explicação para essa desigualdade social.
Outra questão é a desigualdade em relação ao acesso a uma educação de qualidade. Então a gente sabe que uma das formas de se ascender socialmente, de se ter uma boa qualidade de vida, é ter acesso a uma educação boa, uma educação de qualidade. Então, se você tem acesso a uma educação de qualidade, certamente você tem mais condições de se profissionalizar melhor, de ter acesso a um emprego melhor e, portanto, ter uma melhor qualidade de vida no futuro e proporcionar isso à sua família, aos seus descendentes. Então, quando você não tem a maior parte da população com acesso a uma educação de qualidade, seja por N motivos, você, obviamente, tem aí um ciclo que não se quebra, um ciclo de pobreza, um ciclo de miséria, muitas vezes, que não consegue se quebrar, porque a educação é, sem dúvidas, uma das formas de se ascender, de se ter uma qualidade de vida na sociedade em que vivemos. Falando em educação, né, algo muito importante para a gente destacar é a evasão escolar. Essa evasão escolar, que é o abandono, né, das pessoas em idade escolar, em idade de estar na escola, isso também causa grandes problemas, porque as pessoas saem por N motivos, por exemplo, para trabalhar, né, pessoas que têm dificuldade, têm uma família numerosa e os seus filhos precisam trabalhar. Esses filhos, quando saem da escola, eles ali estão perdendo a oportunidade de se profissionalizar, de terminar os seus estudos e ter acesso a um curso superior ou ao curso profissionalizante e com isso ter uma perspectiva de futuro. Então a evasão escolar, sem dúvidas, é uma das causas atuais desse ciclo que não se quebra aí de desigualdade social. E em relação às consequências dessa desigualdade, né? Você, por exemplo, você não tem um acesso a uma educação de qualidade. Você vai ter aí uma vida precária. E um dos reflexos disso, por exemplo, pode se ver no acesso à moradia. Então muitas vezes, pessoas que vêm da zona rural, sem uma perspectiva de melhoria de vida nos lugares onde elas vivem, vão em direção às cidades. Essas cidades que já têm enfrentado aí problemas para absorver os seus moradores e dar acesso aí a uma moradia de qualidade, acaba que há um inchaço urbano com o surgimento ou o crescimento de favelas, que a gente sabe que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não oferece em termos de espaço físico, uma qualidade de vida para os seus moradores. Então tudo isso é reflexo dessa desigualdade. Outros fatores que a gente pode citar aqui como consequência dessa desigualdade social é o aumento da miséria. Então, pessoas vivendo em condições insalubres, tanto em termos de moradia, de acesso à saúde, acesso à educação, e acabando por aumentar um problema que nós já temos, que é o problema da marginalização social. Então, as pessoas que estão à margem, né, da sociedade, de ter acesso a bons serviços ou serviços essenciais, acabam enveredando aí por outros caminhos, e isso aumenta os índices de violência, agravando os problemas de segurança pública, que são problemas bem presentes na nossa sociedade atual aqui no Brasil.